Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo passar a estratégia para fazerem a divisão entre dois polinómios. Neste vídeo aplicarei então o algoritmo da divisão. Então vou escrever aqui dois polinómios quaisquer, por exemplo um polinómio ax que será por exemplo igual a 3x à quarta menos x ao quadrado mais 2x menos 1. E vou então escolher agora aqui outro polinómio, bx, que é exatamente igual a 2x ao quadrado menos, pode ser mais 5. Bem, agora o que eu pretendo é exatamente fazer a divisão de ax, né, a dividir por bx. Pretendo então identificar nesta divisão o quociente da divisão dentre estes polinómios e exatamente o resto. Vou então aplicar o algoritmo da divisão. Vou colocar aqui assim num canto, quer dizer, aquilo que vocês faziam no primeiro ciclo, relativamente ao algoritmo da divisão. Por exemplo, se tiver 10 a dividir então por 3, dizer como é que vocês faziam esta divisão? É muito simples, né? Pensariam então qual é o número que multiplicado por 3 ficaria mais próximo de 10, quer dizer, isso seria obviamente o 3. 3 vezes 3, 9. E depois, para perceberem o resto, quer dizer, vocês pegavam nesta multiplicação, 3 vezes 3, 9, subtraíam aqui ao dividendo, quer dizer, isto dava então o resto igual a 1, onde isto é exatamente o meu resto, isto aqui será o meu quociente, isto é o meu dividendo e aqui fica então o divisor. Isto é relembrar um pouco o algoritmo da divisão que vocês faziam no primeiro ciclo. Porquê que eu estou a relembrar isto? Porque a estratégia com os polinómios é exatamente a mesma. Quer dizer, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, mas em vez de terem números, obviamente trabalharão agora com polinómios, utilizarão as letras. Bem, como é que fazemos então a divisão entre estes dois polinómios? Vou colocar aqui, quer dizer, o dividendo irá ser então aqui o meu ax, então vou colocar aqui o polinómio ax, que será então o meu dividendo, é dado então por 3x à quarta. Quer dizer, uma dica que eu vos posso dar aqui, há de faltar aqui o termo onde o x está elevado ao cubo. Quer dizer, convém pôr aqui para depois a divisão ficar bem organizada. Quer dizer, se aqui não existe, não é bem que não exista, porque o que eu tenho aqui é exatamente mais 0 x ao cubo. Então colocarei aqui o 0 mais 0 x ao cubo. Depois continuo, menos x quadrado, né? mais 2x menos 1. Dividirei então este polinómio exatamente pelo polinómio bx, que será o meu divisor, que é exatamente 2x ao quadrado mais 5. E coloquei já aqui, quer dizer, o divisor aqui no coeficiente de maior grau, diferente de 1, que é para perceberem, quer dizer, o caso assim não é que seja complicado, mas será mais complexo do que se este coeficiente fosse exatamente igual a 1. Agora, como é que fazemos aqui a divisão entre dois polinómios? Olharemos então para o dividendo e vamos perceber aqui o termo maior grau, que é exatamente, acho que não há dúvidas em perceber que é 3 à quarta. E olhamos para o termo de maior grau do divisor, que é exatamente 2x ao quadrado. E agora, quer dizer, eu preciso de saber o que é que tenho que colocar aqui, que será a mesma lógica que fazemos aqui, ou seja, qual será o termo que multiplicado por 2x ao quadrado é exatamente igual a 3x à quarta. Existe, eu normalmente, quer dizer, em vez de começar a pensar, né, o que é que multiplicado, andamos sempre, de certa forma, à caça de algo, podemos fazer, quer dizer, atirar aqui um tiro certeiro. Vocês perceberem o que fica aqui, se este círculo vezes 2x ao quadrado terá que ser igual a 3x à quarta, quer dizer, eu posso então pensar que este círculo será nada mais, nada menos do que 3x à quarta a dividir então por 2x ao quadrado. Então, no fundo, para eu saber aqui o termo, coloco aqui o primeiro termo do quociente, basta então dividir aqui os dois termos de maior grau. Simplesmente isso, independentemente do que apareça ali. Sendo assim, então, este primeiro termo aqui a colocar será dado então por 3x à quarta a dividir por 2x ao quadrado. Quer dizer, o coeficiente há de ser então 3 meios. Então colocarei aqui 3 meios.
e depois x à quarta a dividir por x ao quadrado, é simplesmente aplicarem as regras das potências, né? Têm a mesma base, subtraem os expoentes e está a dar então x ao quadrado. E temos ali o nosso primeiro termo. É simplesmente dividirem estes dois termos de maior grau, nada mais. E tem aqui o primeiro termo do quociente. Agora, o que teremos de fazer é pegar aqui neste primeiro termo de quociente e multiplicar em primeiro lugar por 5 e depois multiplicar exatamente pelo 2x quadrado. Então, pensaremos, quer dizer, quanto é que é 3 meios de x ao quadrado vezes 5? Então, teria 3 meios de x ao quadrado multiplicando por 5. Quer dizer, basta multiplicar o 5 por este coeficiente e fica então 5 vezes 3, que é 15. Pois aqui é o quadrado, não a quarta, peço desculpa. Fica então 5 vezes 3, que é 15. 15 meios, obviamente, de x ao quadrado. E agora eu posicionarei exatamente este valor desta multiplicação, 3 meios x ao quadrado vezes 5, aqui por baixo do meu dividendo, mas quer dizer, eu vou manter o x ao quadrado por baixo do termo, exatamente que eu tenho, peço desculpa aqui por isso, que tenho aqui no dividendo com x ao quadrado, ou seja, colocarei aqui em baixo. Mas em vez de colocar exatamente este termo, obviamente colocarei não igual, mas o simétrico. Da mesma forma que eu aqui fiz 3 vezes 3, mas para perceber o que sobra. Quer dizer, eu tenho 3 vezes 3 dá 9, mas então eu tenho que retirar 9 ao dividendo. Farei o mesmo aqui com os polinómios. 3 meios x ao quadrado vezes 5 dá 15 meios x ao quadrado, mas como eu quero perceber o resto, terei então que retirar 15 meios de x ao quadrado. Ou seja, multiplicam e colocam aqui, obviamente, o termo simétrico, exatamente por esta razão que vocês já fariam no primeiro ciclo. Tudo bem, fizemos 3 meios x ao quadrado vezes 5, agora faremos 3 meios x ao quadrado vezes 2x ao quadrado. Quer dizer, mas isto já sabemos que dá 3x à quarta, porque foi exatamente aquilo que fizemos no princípio. Apenas ao colocar aqui, ficará então com o valor simétrico. Reparem que, quer dizer, o que eu estou a dizer é exatamente isso. 3 meios x ao quadrado vezes 2x ao quadrado. Isto aqui é um vezes. Aqui é um vezes. Quer dizer, 3 meios vezes 2, podemos cortar aqui os 2. Ficamos com 3x ao quadrado vezes x ao quadrado, o que dá 3x à quarta. E como aqui teremos que retirar para perceber o resto, fica então com o valor simétrico. Ficaria então menos 3x à quarta. Isto para perceber o que é que sobra então desta primeira divisão. Depois de colocar aqui então os termos simétricos desta multiplicação, farei aqui uma soma para perceber então o resto, da mesma forma que eu faria aqui. Quer dizer, 3 vezes 3 dá 9, retirei então 9 a 10 e há de sobrar 1. Quer dizer, o 3x à quarta há de então simplificar com menos 3x à quarta. 0x ao cubo mais 0, né? Há de dar 0. Agora terei que fazer aqui esta operação. Poderei fazer então aqui num cálculo auxiliar. Quer dizer, terei então menos x ao quadrado, menos 15 meios de x ao quadrado. Eu aqui apenas tenho que fazer a operação com os coeficientes, porque eu poderia colocar, obviamente, em evidência o x ao quadrado e ficaria exatamente, quer dizer, aqui é menos 1. Ficaria com menos 1 menos 15 meios. Quer dizer, eu só tenho que fazer aqui a operação com os quocientes, visto que a parte literal é exatamente a mesma. E menos 1 menos 15 meios, para fazerem esta operação de subtração, terão que reduzir ao mesmo denominador, multiplicariam ali por 2, ficaria menos 2 meios menos 15 meios, o que dá menos 2 menos 15, simplesmente menos 17 meios. Então quer dizer que esta soma destes dois termos dá menos 17 meios, obviamente menos 17 meios, x ao quadrado. Então colocarei ali em baixo exatamente este resultado. Vou colocar então aqui, quer dizer, esta soma dá menos 17 meios de x quadrado. Quer dizer, aqui tenho 0, aqui tenho 0, então fico com mais 2x, obviamente menos 1. E agora terei que olhar para o resto e pensar assim. Vou olhar então para o maior termo do resto, que há de ser aqui este menos 17 meios x quadrado. E penso, quer dizer, este termo, se este termo tiver grau igual ao divisor ou então superior, continua a divisão.
Se este grau fosse inferior ao divisor, imaginem que isto daria 2x menos 1. Quer dizer, o 2x, o grau deste polinómio, é menor do que o divisor. Quer dizer, este é do primeiro grau, aquele é do segundo. Então pararia imediatamente a divisão por aqui. Visto que o termo maior grau é este em x quadrado e o divisor, o termo maior grau, é de grau 2, não é? Também x quadrado, continuo a divisão. E pensarei então da mesma forma que raciocinei aqui no princípio. Vou olhar aqui para o termo maior grau, vou olhar para aqui para o termo maior grau e tentei perceber o que é que há de ficar aqui no meu quociente. Para fazer isso, mais uma vez, quer dizer, vou pegar então neste termo, no termo maior grau aqui do resto, e vou dividir pelo termo maior grau do meu divisor. Ficaria então com menos 17 meios de x ao quadrado a dividir por 2x quadrado. Quer dizer, aqui, relativamente aos coeficientes, podemos aplicar então a regra do pneu, quer dizer, dividimos os coeficientes e depois dividimos a parte literal. Menos 17 meios a dividir por 2, aplicando então a regra do pneu, isto fica 1 vezes menos 17, a dividir então por 2 vezes 2, que é 4, e x ao quadrado a dividir por x ao quadrado, quer dizer, até podia cortar, né? Pelas regras das potências, isto está a dar 1, porque x ao quadrado a dividir por x ao quadrado, damos a mesma base, subtraímos expoentes, 2 menos 2 dá 0, e qualquer coisa elevada a 0 há de dar então, 1. Então o que vou colocar aqui no meu coeficiente será exatamente menos 17 quartos. Menos 17 quartos. E então, agora vou aplicar a mesma estratégia no que apliquei na primeira divisão. Eu vou então vou pegar aqui neste menos 17 quartos, vou multiplicar por 5 e em seguida vou multiplicar por 2x quadrado. E então, farei aqui a primeira multiplicação, menos 17 quartos vezes 5, é exatamente igual. Quer dizer, 5 vezes 17, isto está a dar negativo, obviamente 5 vezes 17 é 5 vezes 10, que é 50, mais 7 vezes 5, que é 35, penso que dá 85 quartos. Quer dizer, menos 17 quartos vezes 5 dá menos 85 quartos, e agora colocarei aqui, para obter o resto, ao passar este valor para aqui, obviamente terá que ficar com um valor simétrico. E vou colocar então por baixo do termo independente, que era mais 85 quartos. Quer dizer, a multiplicação dá negativa, ao passar para aqui coloco no valor simétrico. Depois farei a mesma multiplicação, mas agora por 2x ao quadrado. Então tenho menos 17 quartos vezes 2x ao quadrado. Quer dizer, multiplico 17 por 2 e dá 34, quer dizer, menos com mais a dar menos, 17 vezes 2 dá 34 quartos de x ao quadrado. Posso então simplificar este termo. 34 quartos dá para dividir ambos por 2. 34 a dividir por 2 dá menos 17 meios de x ao quadrado. Ok? Bem, então isto dá menos 17 meios de x ao quadrado. Ao passar para cá, trocarei então o sinal, né? Ficará simétrico, exatamente por esta razão que já vos falei no princípio. E vou colocar por baixo exatamente o polinómio de grau 2. Então ficaria, se aqui é negativo, fica positivo, então mais 17 meios de x quadrado. Tudo bem? E agora vou somar para perceber então o valor do resto. Vou então apagar aqui estes cálculos auxiliares. Aqui, quer dizer, isto há de simplificar com isto. Quer dizer, quando vocês fazem isto, aqui esta multiplicação há de dar sempre 0. Se não der, tem aqui esta soma, terá que dar 0. Porque se isto vezes isto tem que dar isto, né? O simétrico, depois na soma terá que anular. O mesmo aconteceu aqui e há de acontecer sempre que vocês fazem isto. Agora, 2x mais 0, né? Aqui teria 0x, quer dizer, dá 2x. E apenas terei que fazer menos 1 mais 85 quartos. Menos 1 mais 85 quartos. Eu vou então reduzir aqui ao mesmo denominador, multiplicando por 4. Esta fração ficaria com menos 4 quartos mais 85 quartos. O que dá 85 menos 4, ou seja, 81 quartos. Então aqui esta soma dá mais 81 quartos. E agora vou ver se ainda posso continuar exatamente a dividir este polinómio.
E é uma questão de olhar aqui para o resto e perceber qual é que é o grau aqui do polinómio que ficou no resto. É grau 1. Qual é que é o grau do divisor? É grau 2. Visto que o resto tem um grau inferior ao divisor, ok, paramos a divisão, não dá para fazer mais nada. Agora, isto aqui é exatamente o quociente da divisão entre estes dois polinómios. E isto aqui será então o nosso resto. Quer dizer, a divisão está feita e a estratégia é mesmo essa. Fica então aqui a sugestão. Coloquei assim dois polinómios completamente aleatórios para aqui os coeficientes, quando é com frações, percebemos o que é que acontece. Quer dizer, a estratégia é sempre esta que apliquei aqui. Podem generalizar para qualquer caso que apanhem então com divisão de polinómios. Fica aqui a estratégia então para este tipo de problemas. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.